Durante um tempo que eu estive na África do Sul, eu encontrei um grupo de pigmeus. Eu me identifiquei muito com eles. E eu quis saber como é que era a vida deles. E por que eles estavam naquele local? Nós estávamos numa cidade chamada Vusta, e aquele monte de homens, eu me sentia lá o cara, né? Tudo pequenininho, então eu me sentia, falei, puxa, disse que a alegria de um baixinho é ver outro menor ainda, eu estava me sentindo o rei ali dos pigmeus. E eu perguntei, por que vocês estão aqui, em um grupo grande assim? Eles me disseram, nós estamos indo para a Inglaterra, estamos indo para dizer para o povo inglês que nós os perdoamos, pelo que eles fizeram com a nossa tribo. Os ingleses chegavam em Zimbábue, África do Sul, Quênia, e compravam um documento na mão do governo desses países para caçar pigmeus. E eu cheguei a visitar uma caverna num safari, onde tinha várias pinturas nessa caverna de mulheres, não sei se é pigmeias ou pigmeus fêmeas, mas elas estavam com bebês nas costas, correndo naquelas pinturas, junto com várias crianças e homens, e os ingleses montados em cavalos com rifles nas mãos, atirando neles. E mataram muitos deles, só não dizimaram porque eles entravam na floresta adentro e conseguiam escapar deles, mas eles dizimaram muitos pigmeus. E agora eu vi aquele grupo de pessoas ali, e eu dizia, mas vocês estão indo para lá só para perdoá-los? Eles diziam, não é só isso, é porque Jesus entrou no nosso coração, um missionário entrou lá no meio da floresta e evangelizou, e a nossa tribo está se convertendo, e nós entendemos que devíamos sair e ministrar o perdão para o povo inglês. Isso me fez remontar muitos anos atrás, quando eu vi aqueles pigmeus ali, porque eu estava deitado num sofá, assistindo a um documentário justamente sobre os pigmeus, e quando eu vi aqueles seres baixinhos, pequenos ali, comendo insetos, não sei se você conhece um inseto chamado morotó, é um tipo de larva grandona, gordona, que dá em madeiras, no geral elas criam em madeiras, e eu via eles pegando aqueles morotós e comendo, e aquela gordurinha correndo. Então, você pode fazer cara de nojo, não tem problema não, mas era realmente nojento. E via eles também comendo gafanhotos, e eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. Eu me levantei do meu sofá e eu fiz uma oração a Deus. Eu tinha 14 anos e eu falei, Senhor, conta comigo, eu quero fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu quero ir até aqueles que estão necessitados e em necessidades, e eu quero fazer diferença na vida delas. Conta comigo. Eu não sabia a oração que eu estava fazendo naquela hora. Eu não sabia os resultados daquela oração de adolescentes. E quando eu encontrei aqueles pigmeus falando que eles estavam sendo alcançados por Jesus, e eu via toda a história deles naquelas cavernas, eu comecei a pensar, agora eu estou entendendo aonde a minha oração está me trazendo. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Eu vou lê-la aqui. Isaías capítulo 6, o versículo 8 somente. Eu não vou pregar muito nesta noite. Eu vou contar mais testemunho, que eu acho que você vai ser mais abençoado do que com a minha pregação, mas eu quero considerar algumas coisas também. Todos acharam Isaías capítulo 6, versículo 8? Amém? Diz assim, depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Pai, nós estamos agradecidos por estarmos na Tua presença,
E muito obrigado porque o Senhor está aqui também. Obrigado por teres recebido os nossos louvores, nossa adoração nesta noite. Senhor, e siga falando conosco, ministrando aos nossos corações, falando aos nossos corações. Nós te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava na África, em uma outra situação também terrível, você pensa que, nas histórias que eu vou te contar, que é só situação terrível. Na maioria das vezes é assim. Eu costumo dizer que eu fui treinado desde a minha infância para enfrentar situações duras, situações difíceis. E nós estávamos ali celebrando o primeiro aniversário da Igreja Presbiteriana Betânia da Guiné-Bissau. Nós havíamos plantado a presbiteriana naquela nação, e na primeira celebração nós fomos para a capital, porque queríamos na capital também fazer uma conferência missionária, e no meio da conferência missionária, terminou o primeiro dia da conferência missionária, e voltamos para a nossa casa. Quando chegamos ali na nossa casa, começamos a conversar, e justamente sobre o tema, se tivéssemos que sair do país por causa de guerra ou enfermidade, se a gente havia preparado suficientemente os nacionais para darem continuidade ao nosso trabalho. E fomos dormir. Às 5 da manhã fomos despertados com tiros de morteiros, canhões e metralhadoras, rajadas de metralhadoras, uma atrás da outra, e começamos a nos jogar onde a gente podia pensar que era esconderijo, e bombardeio direto, e todo mundo assustado, criança, nós éramos 20 missionários, com crianças e mulheres dentro daquela casa, sem saber o que iria acontecer. O dia amanheceu, a casa na frente da nossa já havia caído com uma bomba, e a gente viu que tinha o quartel dos rebeldes, estava a 1 quilômetro atrás da nossa casa, e o quartel do governo a 4 quilômetros na frente. Então eles estavam se bombardeando, e nós estávamos ali no meio do fogo cruzado. Mais ou menos umas 7 da manhã, alguém bateu na porta, e nós atendemos. Era um irmão que falou: gente, não saia para a rua, eles estão em guerra civil, já tem vários mortos estendidos pelas ruas, e só Deus para nos livrar agora. Então nós começamos a orar naquele lugar, pedindo a Deus misericórdia para aquela nação, porque de um lado tinha pais, do outro tinha filhos, e eles estavam se bombardeando sem saber onde é que se encontravam um ou outro. No 5º dia, no meio, debaixo desse fogo cruzado, houve uma trégua, e nós fugimos para a embaixada dos Estados Unidos, que estava a 200 metros de onde a gente morava. Assim que chegamos ali, foi muito choro, porque os americanos não deixaram os nacionais entrarem, os africanos entrarem conosco. Falaram: vocês, a gente pode dar socorro, não temos espaço para todo mundo, então eles têm que procurar ajuda no seu próprio país. E nós entramos ali. No dia seguinte, o embaixador veio para nós e disse: gente, vamos ter que evacuar a embaixada, porque eu recebi uma notícia agora que os rebeldes vão bombardear a embaixada. E nos levou para um local, e nos deixou naquele local, porque não tinha passagem para a embaixada do Brasil, porque tinha rebeldes, tinha tropas do governo, e eles estavam se bombardeando com vários corpos nas ruas, e nós estávamos agora sem saber como que íamos fazer para chegar até a embaixada do Brasil. Eu e um outro missionário fomos até a embaixada do Brasil andando. O céu estava avermelhado de bombas que cruzavam de um lado a outro. Assim que chegamos na embaixada, pedimos um carro da embaixada para ir buscar as mulheres e as crianças, nos foi negado, e pensamos: o jeito é vir todo mundo a pé mesmo, e voltamos. Quando chegamos ali, dormimos uma noite na embaixada. No dia seguinte, o embaixador falou: tem um navio lá no mar, lá no porto, um navio português que vai levar vocês até o Senegal, até a capital, Dakar. E no outro dia fomos nós, com os nossos poucos pertences, correndo naquelas ruas para chegar até o porto, uma média de 2 quilômetros só. E quando chegamos naquele porto, o navio já estava superlotado, e vários militares mandando a gente sair dali. A gente não podia passar porque não tinha mais lugar no navio, e a gente não tinha como resistir àquele grupo de homens armados,
e eles nos indicavam uma plataforma do porto para a gente ir para lá, e nós fomos para aquela plataforma, e lá chegamos, e logo em seguida foram chegando outros missionários. Em pouco tempo éramos mais de 60 missionários naquela plataforma do porto, e umas fragatas senegalesas vieram para ajudar o governo e ancoraram naquela plataforma 3 fragatas. Os rebeldes tomaram conhecimento dessas fragatas e começaram a mandar bomba para afundar as fragatas, bem ali onde a gente estava. Teve um missionário que brincou dizendo: tem anjos aqui jogando voleibol com essas bombas para não cair aqui na plataforma. E as bombas caíam a 15, 20 metros de onde a gente estava, e era uma situação muito perigosa. Então a gente só restava ali, era louvar o Senhor, dar as mãos e orar. Quando você não tem mais nada a fazer, a morte pode aparecer a qualquer momento, porque se caísse uma bomba na plataforma, os estilhaços provavelmente mataria metade ou a maioria dos que estivessem ali. E a gente tem história de outros irmãos nossos que bombas explodiram e deceparam as pernas de alguns, outros tiveram o tronco cortado, a cabeça decepada, coisas horríveis. E ficamos ali quando foi de tarde, mais ou menos umas 5 horas, de 9 da manhã até 5 da tarde, debaixo de fogo cruzado. E os militares que estavam ali, as bombas vinham avermelhadas, incendiadas e assoviando, e os guardas diziam: por terra, e nós nos jogávamos por terra. E quando acalmava, a gente se levantava, dava as mãos e começava a cantar de novo. E isso foi até as 5 da tarde, quando um irmão da igreja presbiteriana coreana apareceu e me chamou e falou: José Dilson, tem um navio chinês que veio buscar a minha família, e você está convidado com a sua família para ir conosco. Eu falei: pastor Lee, minha família agora são 60, eu não posso escapar daqui com a minha família e deixar os meus irmãos para trás nesse lugar. Ele falou: eu não sei o que fazer, mas eu vou lá conversar com o capitão e ver se ele aceita sair todos, mas nem sei se vai ter condições de sair todos. E ele foi conversar com o capitão e voltou em seguida dizendo: podem ir para a plataforma tal, não lembro o nome da plataforma, porque o navio vai ancorar lá para pegar todo mundo. E nós saímos mais uma vez, agora sem proteção dos militares, por nossa conta, com as bombas assoviando, nós começávamos a nos jogar atrás dos contentores e onde a gente podia. E assim chegamos naquela plataforma e saímos daquele porto, vendo o céu avermelhado, e Guiné-Bissau foi diminuindo as nossas vistas até que saímos dali e fomos até o alto mar e passamos para um outro navio maior, e de lá seguimos 44 horas de viagem até o porto de Dakar. Quando nós estávamos no meio daquela aflição toda, vinha na minha mente aquela oraçãozinha de adolescente que eu fiz, dizendo: Senhor, conta comigo, eis-me aqui. E mais uma vez vinha no meu coração: ainda posso contar com você, José Dilson? Eu me levantei outra vez e disse: Senhor, conta comigo. Foi doloroso, difícil, angustiante, com minhas crianças ali sujeitas a tudo aquilo, mas conta comigo, eu ainda vou em frente. Foram várias as vezes que eu estive correndo pelas ruas com os meus filhos nos braços, às vezes desmaiado e com convulsão, com malária, febre de 40 graus, e eu procurava simplesmente um médico para poder dar assistência aos meus filhos, simplesmente uma farmácia que vendesse cloroquina ou quinino para socorrer os meus filhos. E muitas vezes eu dei de cara com situações de não encontrar nem médico, nem farmácia, nem medicamento. Eu estava contando para o pastor e a sua esposa que quando nós chegamos em Guiné-Bissau, em 1990, o livro de Patrick Johnstone dizia que 94% da população era analfabeta. Esse livro dizia que Guiné-Bissau estava entre as 10 nações mais pobres do mundo e entre as 40 menos evangelizadas. Por 15 anos sem energia elétrica, e quando o avião dava voltas ali no meio da escuridão, à 1 da manhã, eu olhava pela janela e só via escuridão com raríssimos pontos de luz, e eu pensei: pronto, teve problema no avião, não sabia onde a gente estava. Eu falei: provavelmente vai cair aqui, vai acabar o projeto missionário. Eu só tinha 7 meses de casado, e finalmente eu vi aquelas luzes acendendo, e
e o avião pousou. Depois eu soube que o homem responsável de ligar o gerador para acender as luzes do aeroporto estava bebendo cachaça em algum boteco e eles estavam procurando ele em algum canto e finalmente o encontrou. Era nessa nação que eu estava chegando ali. Eu peguei mais de 40 malárias em Guiné-Bissau. Eu vi um amigo meu que coleciona carrinhos da Ferrari. Eu falei, cara, a única coleção que eu fiz foi resultado de malária. E quando eu fiz aquela oração, o Senhor conta comigo. O Senhor sabia as razões por que eu estava falando aquilo com lágrimas nos olhos, com o coração penoso, pensando na minha família. Mas eu disse ao Senhor, eu estou pronto, Senhor. Eu queria considerar algumas coisas rapidinho com vocês, senão a gente vai perder muito tempo só no ensino, e depois o reverendo vai passar para vocês ensinamentos preciosos. Mas eu queria dizer, por exemplo, que uma vida de compromisso com Deus, ela exige renúncia. Ela necessita de renúncia. Esse compromisso com Deus precisa que você renuncie a alguma coisa. Que você renuncie sua própria vida. Em Lucas 14, 26, 27 diz que grandes multidões acompanhavam Jesus Cristo, e ele voltando, se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A vida cristã já é uma renúncia, se você quer vivê-la plena, em sua maneira mais simples. Você precisa aprender a renunciar à sua própria vida, o seu próprio direito de viver com tudo aquilo que você tem. É renúncia de sonhos, é renúncia de direitos, renúncia de amigos, de escola, de parentes. Eu cheguei na Guiné-Bissau com a minha esposa, nós éramos novinhos, eu só tinha 22 anos de idade, e algumas igrejas, eu sempre, desde os 14 anos, eu sempre fui presbiteriano. Antes eu era católico e aceitei a Jesus como meu Salvador numa igreja presbiteriana, e fomos enviados pela igreja presbiteriana. 2 meses depois que a gente chegou, as nossas finanças só caíam. Teve um mês que veio $2 do Brasil, chegaram $2 do Brasil. A gente passou a comer, beber e morar, porque Deus estava usando a missão Jocum para cuidar da gente ali. E eu estava ali achando que eu estava renunciando tudo. E muitas vezes eu tinha autopiedade, pena de mim mesmo. E muitas vezes eu cheguei para minha esposa e disse, querida, me perdoe por ter colocado você nisso. E ela me dizia, não foi você que me colocou nisso, Deus também me chamou, eu sou uma missionária aqui. Chegando naquela nação, naquela cidade de Gabu, onde imperava o islamismo, dizia que é onde pulsava o coração do islamismo, nós fomos morar ali no meio daquele povo, e no meio daquele povo islâmico eu comecei a evangelizar, fiz um mapeamento da cidade, mapeamento mesmo, rua por rua, casa por casa, e nós fomos rua por rua e casa por casa, e começamos a evangelizar aquela cidade. Evangelizamos aquela cidade toda. Era uma cidade pequena, fácil de ser evangelizada, com 29 mil pessoas, e as partes mais difíceis é porque a maioria ali eram muçulmanas. Em 2 anos nós tínhamos uma igreja plantada e mais de 120 pessoas convertidas e batizadas. E um dia eu voltava para minha casa desse evangelismo, nosso primeiro filho nasceu, minha esposa ficou grávida, e você não imagina, quando eu falo que eu fui treinado para a vida difícil, eu ainda não tinha chegado ainda em nenhuma dificuldade extrema. Eu não podia comprar uma fruta para dar para minha esposa durante a sua gestação. Minha família, lá do extremo sul da Bahia, Belmonte, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabral, é por ali que a minha família vive, e agora é em Porto Seguro. Quando dizia lá em casa, não tem nada para comer hoje, você podia revirar tudo que não encontrava um grão de arroz. Com 7 anos, eu tinha calo no pescoço, de tanto vender picolé naqueles isopor para pagar a minha própria escola. Ninguém na minha família estudava, então
Todas as crianças faziam o que bem entendia de sua vida. E eu sempre, desde cedo, eu pensava, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não quero esse tipo de vida para mim. E eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Eu acho que nenhum de vocês apanhou tanto na escola como eu, porque eu tinha um gênio, não era mau gênio, eu aprontava demais na escola, e naquele tempo os professores batiam mesmo, de régua, palmatória, e às vezes eu ainda dava uma de bonzinho ainda e assumia erro de outros, eu apanhava também. Então eu fui educado assim, treinado assim, com vida difícil. Eu tinha trabalho, com 14 anos eu entrei para trabalhar numa ótica, meu primeiro emprego, então eu sou montador, sou ótico prático, então faço um monte de coisa dentro de ótica, e fiquei ali dos 14 aos 20 anos quando eu fui ser missionário. E eu sempre ganhei meu dinheiro e comprei o que eu bem entendia desde criança, e eu estava ali sendo duplamente humilhado, porque eu não podia comprar uma fruta para minha esposa na gestação do meu primeiro filho, era horrível. E eu fui, depois ele nasceu muito bonitinho, gordinho, e eu vi mesmo milagres de Deus, porque eu imaginava, vai nascer um cara no estilo africano mesmo, da Etiópia, magrinho, cabeçudo, e vai ser horrível, não vai casar tão fácil. E ele nasceu formoso, bonito, e eu pude glorificar tanto a Deus pelo meu filho. E quando ele tinha 3 meses, eu voltava de um evangelismo por volta do meio-dia, e eu vi que ele estava aos gritos, chorando muito, e a minha esposa chorava muito. Eu pensei, ele deve ter caído, e coitado do meu filhinho. E eu falei, o que aconteceu, Marli? E ela disse, o leite do meu peito secou, ele está chorando de fome. Ela havia tomado uma anticoncepcional lá e não funcionou, e secou o leite do peito dela. E ela virou para mim pela primeira vez e falou, você é o homem dessa casa, providencie o leite para o meu filho. Eu fui o terceiro a chorar ali também, eu sou chorão mesmo, e eu virei as costas e falei para ela antes de sair de casa, e falei, Deus também é o Deus dessa casa, a responsabilidade maior é dele. E eu saí dali, fui para um plantio de arroz, e entrei lá no meio daquele brejo, e lá eu estava andando ali dentro daquela água, e chorando, orando, e eu dizia, Deus, eu fiz do Senhor o meu chefe, eu deixei tudo, e agora o Senhor está deixando meu filho com fome, não é justo. E eu falei muitas coisas desnecessárias, e sabe o que Deus me respondeu naquela tarde? Nada, porque Deus não tem obrigação de dar explicação para ninguém, Ele é Deus. A gente só precisa crer que Ele está junto conosco. Não foi eu mesmo que tinha feito uma oração dizendo, conta comigo. Eu tinha que estar pronto, eu tinha renunciado os meus direitos à minha vida. Voltei para casa naquela tarde, você não imagina o meu grau de humilhação. Na Jocum ensina a gente a ouvir a voz de Deus. Lori Cunningham, o fundador da Jocum, em um dos seus livros, Pode Falar, Senhor, que estou ouvindo, ele fala que já ouviu a voz de Deus audivelmente. Depois vou contar a história dele para vocês. Então, eu saí dali mais frustrado ainda, não ouvia a voz de Deus, não tinha saída nenhuma, não podia comprar leite, não podia fazer nada. Voltei para casa, minha esposa conseguiu encontrar numa das latas lá, eu não contei para vocês o background da minha esposa, o pano de fundo da vida dela. Minha esposa vem de uma família lá do Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, pertinho de Gramado, uma cidade lindíssima, quem conhece o Sul sabe. E quando os gaúchos dizem assim naquele lado, nós temos passando fome, tchê. Ainda tem dois freezers cheios de carne, vaca no curral, galinha, porcos, eles vivem uma vida muito boa. A família da Marli é uma família bem abençoada, muito abençoada financeiramente, então você imagina como é que eu estava me sentindo ali. Marli conseguiu revirar numas latas lá, encontrou no fundo de uma lata um pouquinho de farinha de trigo. Ela dissolveu essa farinha de trigo numa aguinha morna e deu para o Jonatas beber, e ele dormiu. Eu nem sei que gosto tem farinha de trigo com água morna, eu nunca tentei experimentar isso. Mas eu sei que ele dormiu, e naquela noite não foi fácil para eu dormir, porque eu ficava ouvindo a minha esposa soluçando ali ainda. Mas finalmente eu terminei dormindo, e quando foi 5:30 da manhã, o sino da Jocum tocou, era horário de intercessão, a gente tinha que ir para interceder
pelas nações da terra, pela nação de Guiné-Bissau. E quando a gente acendeu a nossa vela, tinha uma lata de leite de 2,4 kg em cima da nossa mesa. Deus mostrou para mim que Ele não precisa falar nada, não precisa justificar nada, não precisa dar explicação de nada. Ele é Deus e faz como lhe apraz. E Ele é o provedor daqueles que Ele envia. E eu pude aprender a confiar nele para o resto da minha vida, a partir daquele dia. Quando o leite do Jonatas acabou naquela lata, então a gente encontrou dinheiro dentro de livro, dentro de Bíblia, até muçulmano apareceu lá, trazendo lata de leite, é para o seu filho. E o meu filho cresceu forte, saudável, hoje ele tem 24 anos, está fazendo mestrado de cinema e TV e produção de cinema, e lá nos Estados Unidos, em uma das universidades mais caras dos Estados Unidos. Ele tem aula com gente grande como George Lucas, Steve Spielberg e outros grandes nomes. Filho de missionário. Você sabe quanto eu estou gastando com ele? Nada. Deus está dando graça. Eu poderia passar a noite contando milagres, 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 para provar para você que Deus é vivo, todo-poderoso e atua na nossa vida. Mas eu quero dizer isso para você, que é preciso viver uma vida de renúncia quando você quer seguir esse Deus. Quando você renuncia tudo, parece que você joga Deus na sua frente. Não é que você joga, Ele assume a frente. Muitas vezes você não vai sentir nada, não vai sentir arrepios, não vai ouvir nada, e Deus vai na frente, abrindo porta, quebrando ferrolhos de bronze, e vai assim, abençoando a sua vida. Eu poderia ainda falar sobre o Jonatas, um pouquinho mais, para você entender o que Deus fez na vida do Jonatas. Quando ele terminou a high school, é o secundário, como é que é? Segundo grau, mas tem uma palavra, né? O ensino médio. Quando ele terminou, ele chegou para mim e falou: pai, eu quero entrar em lares que você não tem condições de entrar. Eu quero ir para Hollywood, eu quero fazer filmes com princípios da palavra de Deus e com excelência. Eu falei: que legal, filho, isso é excelente, essa ideia. Ele falou: custa $45 mil a faculdade. Ele já havia aplicado em várias faculdades, inclusive em uma evangélica chamada Regent, e ele falou: eu quero ir para Regent, custa $45 mil por ano. Eu falei: você está maluco, Jonatas? $45 mil, onde a gente vai sair com esse dinheiro para pagar essa faculdade? Faz uma faculdade aqui em Dakar, só para dizer que você tem um diploma superior, esquece essa ideia. Ele falou: você está querendo me dizer, pai, que tudo que eu aprendi até hoje com você aqui em casa, eu não devo mais seguir, que Deus é o provedor da nossa família, que Ele faz milagres, prodígios, sinais, maravilhas, eu devo esquecer tudo isso? Eu falei: não, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Ele falou: então eu estou indo. Eu passava muitas horas das noites na laje da casa que eu morava, orando e chorando, dizendo: Deus, tem misericórdia, como é que vai ser paga essa faculdade? No primeiro mês que ele chegou naquela faculdade, ele me chamou e falou: pai, vai ter eleição aqui, uma diretoria dos estudantes, e eu quero concorrer para vice-presidente. Se eu conseguir, eu ganho 35% de desconto. Só com as notas dele, ele se inscreveu e ganhou 30% da bolsa, só com as notas dele. Aí ele agora queria se inscrever, se candidatar para sair na chapa como vice-presidente. Ele falou: não vou me candidatar como presidente, porque tem uma menina aqui que ela é muito boa e eu nunca vou ganhar dela aqui dentro, mas eu quero estar na chapa dela como vice-presidente. Eu falei: vai em frente, Jonatas. Alguns americanos, amigos, falaram: ele não tem chance, cheio de alunos americanos, um brasileiro criado na África, ele não tem chance. Eu falei: você nunca sabe como é que Deus, onde ele está dentro disso. Aí ele ganhou, foi eleito,
e ganhou mais 35% de desconto. A universidade, a direção chamou ele e falou: Jonatas, nós estamos te dando mais 10% de desconto. E a universidade tem uma rede de televisão, a CBN, e a CBN convidou ele para trabalhar com eles, porque ele é muito bom em edição de filmes, e convidou ele para trabalhar na CBN. E aí dava um salário para ele na CBN que cobria o restante, dava moradia, dava alimentação, tudo por conta. E ele passou a ser chefe de RA dentro dessa universidade, e ele começou a comandar um grupo e ganhava mais dinheiro, e eu não tive que mandar um centavo. Quando ele terminou o bacharelado, foi graduado com honra. Aí eu falei: vai fazer? Porque ele falou: eu quero fazer o mestrado. Eu falei: vai fazer aqui, né? Ele falou: aqui não. Falou: pai, aqui se eu ficar sem estudar, eu ainda tiro as melhores notas. Os americanos aqui, eles querem ficar no Facebook, no WhatsApp, não querem nada com nada. Então eu estou querendo uma universidade que eu tenha que mostrar o meu valor ali dentro. E ele falou: eu vou aplicar numa universidade que só 5%, eu vou me inscrever numa universidade que só 5% daqueles que se inscrevem passa. E ele se inscreveu nessa universidade e ele passou entre aqueles 5%. E ele tinha que pagar $65 mil por ano para fazer o mestrado. Eu falei: agora você já é de maior, você se vira. Eu não sei como é que você vai fazer para pagar. Ele falou: Deus que atuou lá atrás, Ele vai atuar aqui. Aí passou uns diazinhos, ele liga para mim, porque antes dele ir para a Califórnia, ele estava lá em Virgínia. Ele ligou para mim dizendo: pai, eu encontrei aqui na internet que tem vaga de um emprego dentro da universidade que me paga $60 mil, assim eu tenho por ano, então eu só preciso pagar $5 mil, e não vai ocupar muito do meu tempo, eu vou me inscrever para isso. Aí ele se inscreveu e ficou todo feliz, nós também ficamos muito felizes, só que o emprego estava em aberto já por 6 meses, ninguém tinha aplicado. No dia que ele aplicou, um americano aplicou também, e se inscreveu também. Aí, para quem saiu o trabalho, para o americano. Aí ele ficou frustrado, dizendo: pai, eu não entendo, por que Jesus abriu as portas até aqui, era um emprego ideal, e agora? Eu falei: e agora? Eu volto a te dizer que ele continua no comando, ele continua no controle. A universidade ligou para ele e disse: Jonatas, nós temos um emprego de $32 mil, você quer? Eu falei: pega, Jonatas. E ele pegou. E o que eu faço com o restante? Eu falei: não sei. Aí ele conversou com os amigos lá dos Estados Unidos, e eles resolveram ser o fiador dele para um empréstimo no banco. É raro americano fazer isso com um brasileiro, mas eles fizeram com o Jonatas. E ele fez um empréstimo de $32 mil para terminar de pagar a faculdade. E antes do dinheiro ser transferido para a conta dele, isso já estava completando 2 meses, desde que ele soube da notícia que o americano tinha ganhado. E ele estava trabalhando na CBN, ganhando algum dinheiro para ajudar quando ele tivesse que mudar para a Califórnia. O reitor da universidade ligou para ele e falou: Jonatas, você ainda quer aquele primeiro emprego? Ele falou: claro que eu quero, mas o que houve? Ele falou: o americano desistiu, é seu. Era sexta-feira, ele falou: domingo você tem que estar aqui, porque na segunda a gente já começa bem cedo. Então foi aquela correria lá na CBN, e ele fechou o trabalho e pegou um voo, e ele está lá agora estudando, terminou o ano letivo da faculdade esse ano já, e ele está vindo para o Brasil em junho, e vai passar as férias de 1 mês conosco. Isso é só para dizer para você que nem sempre a vida missionária é só desgraça, é só luta, tem essas bênçãos, porque quando você resolve renunciar e dizer: eu vou viver pela fé, eu vou viver debaixo dessa graça, e vou passar a experimentar os milagres de Deus, Deus passa a atuar e fazer milagres. Você sabe da frase que eu mais ouvi dentro da presbiteriana? Foi que nós somos sorveterianos, que nós somos frios, somos uma geladeira, que nós, e eu falei: puxa, eu comecei a estudar a história dos avivamentos que houve, e a maioria dos avivamentos que houve foi no meio de igrejas reformadas e presbiterianos. O avivamento
mais contemporâneo, mais próximo da nossa geração, aconteceu com o presbiteriano na África do Sul, o avivamento de Ouazabunto. O doutor Augusto Nicodemo chegou a traduzir o livro Avivamento em Ouazabunto, e eu falei, puxa, então nós não somos tão sorveterianos assim, porque a glória é de Jesus, a glória é para Ele. Eu quero dizer também que uma vida de compromisso exige disciplina, não é só renúncia, tem disciplina. Disciplina na oração, disciplina na espiritualidade, na comunhão de uns com os outros. E aqui eu estou pulando, para você ter uma ideia, uns 10 milagres que eu tinha anotado aqui. Uma vida de compromisso exige também perseverança. Não adianta na hora da crise você ter renunciado, ter disciplina e não saber perseverar. Você precisa aprender a perseverar no meio da crise para você poder obter a vitória em sua totalidade. É interessante que eu estava lendo alguns artigos sobre dois americanos que desenvolveram um sistema chamado controle total. Foram lá para o Japão e começaram a desenvolver lá, porque os americanos rejeitaram o controle total deles. Controle total em tudo. Eles estavam chamando os americanos para fazer um controle total de qualidade, controle de qualidade total. E esses americanos foram rejeitados, porque os americanos pensavam, não, aqui a gente não precisa disso. Os japoneses pegaram isso e começaram a desenvolver qualidade total em tudo que eles estavam fazendo, tudo com excelência. Os americanos começaram a ver que agora o povo estava comprando os produtos japoneses, por causa da qualidade. Os carros japoneses. E assim os japoneses estavam arrebentando no mercado americano. Os americanos falaram, manda trazer esses dois para cá, e começaram a desenvolver também produtos com qualidade. Chega no Brasil hoje, qualquer produto que made in United States, você compra. E agora vem made in China, e você tem que aceitar também, porque eles estão começando a fazer algumas coisas com qualidade, a maioria não. Então, o certo é que, dentro do meio evangélico, a gente sempre tentou fazer a obra do Senhor, levar nossa vida com o Senhor assim, sem muito compromisso, sem muita perfeição, sem muita excelência. Então, do jeito que dá, tá bom. Deus aceita tudo. Deus é misericordioso, então Ele passa os olhos sobre tudo. O importante é o coração. E a gente pega textos como da viúva pobre que dava as 2 últimas moedinhas dela, e a gente diz, não é o tanto que você dá, é o coração. Então a gente foi assim, como aqueles amigos secretos que diziam, não importa o presente, importante se você dá de coração. E a maioria de nós já saiu desses amigos secretos com ódio, porque você comprou um presente caro e recebeu um de coração muito fajuto que você... Não é verdade? A gente faz isso com Deus na nossa história, na nossa caminhada cristã. A gente faz isso com o Senhor também, na nossa simplicidade do Evangelho. Mas eu quero dizer que a gente pode renunciar, viver uma vida de compromisso renunciando, com disciplina. Se a gente não tiver perseverança, faltou o controle total, faltou a excelência. É preciso perseverar na crise, na dificuldade, na dureza, na enfermidade, na crise econômica, na crise social como esta que nós estamos vivendo hoje, porque Deus tem coisas grandes e tremendas para fazer, e só vai executar se você perseverar. Se você desistir, provavelmente você estava a um passo da vitória e você desistiu, e se você desistir, você não vai ver essa vitória vindo até você. Eu espero ter encorajado você um pouco nessa noite. Eu quero que você saia por essas portas com alegria no seu coração por ser presbiteriano e por saber que esse mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso de milagres e prodígios, está com você como presbiteriano. A gente não tem glória nenhuma como presbiteriano, a glória é toda do Senhor. Amém? Deixa o povo chamar de sorveterianos, de frios, e vamos contabilizar no final os milagres, os prodígios. Tinha um reformado, eu gosto dele, John Knox. Isso é para você orar hoje ainda pelo Brasil. Ele estava clamando e dizendo, Deus, me dá a Escócia ou eu morro. Ele era reformado. Me dá a Escócia ou eu morro.
e orando, andando de joelho. E a história diz que a rainha da Inglaterra estava enviando um exército para destruir a Escócia. E alguém falou: minha rainha, tem um homem andando de joelho na Escócia. O nome dele é John Knox, ou John Knox, como queira. E ela falou: eu sei quem é esse homem. Esse homem me amedronta. Eu tenho mais medo dele do que todo o exército escocês. Manda o exército, nosso exército, recuar e voltar. Não vamos atacar a Escócia. Deus respondeu a oração de John Knox, um homem somente de joelhos dobrados, um homem que não somente tinha renunciado sua vida, um homem de disciplina na oração e em outras práticas, mas um homem de perseverança, e Deus deu a vitória. Minha oração é que nesta noite você saia daqui com esses princípios da palavra de Deus, que vai poder guiar a sua vida em tudo que você faz, na vida profissional, social, conjugal. Tudo isso é princípio que você pode praticar na sua vida. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus agora a situação que você está vivendo, crendo que Ele está aqui e Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, nas suas finanças. Pai, nós queremos Te agradecer porque Tu estás aqui no nosso meio. Pedimos que o Senhor, amado Espírito Santo, siga incendiando os nossos corações, colocando o óleo fresco do Senhor sobre as nossas vidas, nos ajudando a confiar mais em Ti, confiar a nossa vida, renunciando a nossa própria vida nas Tuas mãos, nos dando disciplinas para jejuarmos mais, orarmos mais, vivermos mais a Tua palavra, meditarmos mais nela e crescermos em obediência à Tua palavra. Mas o Senhor também conhece a dor, o vale de cada um, de cada uma, pelo qual ele e ela estão passando, e pedimos que o Senhor agora, nesta hora, venha em socorro de cada um de nós, e nos dê vitória, Senhor. Nos ajude a perseverar aos Teus pés, nos ajude a perseverar com os olhos fitos no Senhor, independente de resultados. Nos ajude a perseverar com os olhos fitos em Ti, seguros em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, opera milagres e sinais no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Amém.